agitação em toda a sua massa líquida denomina-se do estado líquido diretamente para o estado de vapor, chama de ebulição. Do estado líquido para o estado de vapor. Referindo-se às propriedades do estado físico, é correto afirmar que as mudanças de estado material alteram no modo como suas partículas se organizam e se movimentam sem modificar sua natureza. As partículas, então ele pergunta o que é incorreto. As partículas se encontram mais distantes umas das outras no líquido do que nos gases e as forças de interação entre elas são desprezíveis. As partículas são mais distantes no estado líquido do que no estado gasoso? Não, então estamos aí a nossa resposta para a questão 2, beleza? Das questões fechadas. Terceira questão. O naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, empregado para evitar baratas em roupas, funde a temperatura superior a 80 graus Celsius. Sabe-se que as bolinhas de naftalina, a temperatura ambiente, têm sua massa constante diminuída, terminando por desaparecer sem deixar resíduo. Essa observação pode ser explicada pelo fenômeno de sublimação, né? Então, quando passa do estado sólido diretamente para o estado gasoso, chama-se sublimação. Na pressão ambiente, o iodo tem pontos de fusão e ebulição superiores a 100 graus Celsius. O estudante colocou iodo sólido em um frasco limpo, que foi hermeticamente fechado. O frasco ficou em absoluto repouso à temperatura ambiente. Após algum tempo, notou-se a formação de cristais de iodo na tampa do frasco devido à sublimação do iodo, né? Então, ele se desprendeu e acabou subindo e pregando na tampa. Quinta questão. Uma vasilha de pedra de naftalina deixada no armário, uma vasilha de água deixada no freezer, uma vasilha deixada no fogo e o derretimento de um pedaço de chumbo. Nesses fatos são relacionados corretamente os seguintes fenômenos, né? Naftalina, a gente chama de sublimação, vasilha no congelador, solidificação, vasilha de água no fogo, evaporação, e derretimento de pedaços de chumbo, né? Chama-se de fusão. Sexta questão do Enem. O ciclo da água ele é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase, e a compreensão dessa transformação é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água e a umidade da Terra absorve o calor do Sol e aos seus redores. Quando já foi absorvido o calor suficiente, algumas moléculas do líquido podem ter a energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Assim, a transformação mencionada é tranquilão demais aí, né? Evaporação. Sétima questão. Pedrinho estava com muita sede e encheu o copo d'água bem gelada. Antes de beber, observou que o copo ficou todo suado por fora, ou seja, cheio de pequenas gotículas de água na superfície externa do copo. É correto afirmar que tal fenômeno ele é explicado por quê? A sublimação da água existe no copo pela porosidade do copo, que permitiu a passagem da água, evaporação da água no copo, pelas correntes de convecção formadas em função do aquecimento da água gelada pelo ambiente, pela condensação de vapores de água atmosférica em contato com o copo gelado. Então a resposta aí, letra E. Oitava questão. A sublimação consiste na passagem direta de substâncias do estado sólido para o gasoso e vice-versa. A sublimação pode ser aplicada em naftalina e o gelo seco. Beleza? Então, uma direta e outra inversa, né? Oitava questão. Evaporação, calefação, ebulição são exemplos de passagem do estado líquido para o estado de vapor. Beleza? Tranquilo. A naftalina é um dos poucos produtos que passa da forma natural do estado sólido para o gasoso, liberando um odor característico. Novamente aí, essa mudança de estado físico é conhecida como sublimação. 11ª questão. Conhecemos todos os estados físicos da matéria e elas se encontram a seguir, exceto, né, filtração da água aí não é um estado físico da matéria, né, é um procedimento de purificação, na verdade. 12ª questão. Aquecendo continuamente uma substância pura em pressão constante,
quando se observa a passagem do estado líquido sólido para o líquido, a temperatura do sistema é o que? Ele se torna constante enquanto há sólido. Beleza? Então tá tranquilo aí. Considere as seguintes propriedades das três substâncias. A, quando colocada dentro de um recipiente, move-se para o fundo. B, quando colocada dentro de um recipiente, espalha-se por todo o espaço disponível. E substância C, quando colocada dentro de um recipiente, move-se sempre para o fundo, espalhando e cobrindo os estados né? Os estados físicos das substâncias A, B e C são respectivamente, né, sólido, gasoso e líquido. Então, tranquilo aí por enquanto, beleza? Não tem cálculo, né, nesses conceitos. Quando se está ao nível do mar, observa-se que a água ferve a uma temperatura de 100 graus Celsius. Subindo uma montanha de 1000 metros de altitude, observa-se o que? A água ferve com mais facilidade ou com menos facilidade? Ela ferve a uma temperatura bem menor, pois a pressão atmosférica é menor. Então ela ferve com mais facilidade, beleza? Então ao invés de esperar 100 graus Celsius, ela ferve a uma temperatura, né, menor do que 100 graus Celsius. Então ela ferve bem mais rápido. O aquecimento global já presencia sinais visíveis em alguns pontos do planeta. Numa ilha do Alasca, na aldeia de Xmaref, por exemplo, as geleiras demoram mais a congelar no inverno e descongelam mais rápido na primavera. Há mais icebergs, né? Então desde 71 a temperatura aumentou em média de 2 graus Celsius. As mudanças dos estados físicos descritas no texto são respectivamente, né, solidificação e fusão, né? Congelar e derreter, praticamente esses dois conceitos. Tranquilo, né? 16ª. Considera a tabela do ponto de fusão e ebulição das substâncias a seguir. Há um átomo de pressão. A 50 graus Celsius encontra-se no estado líquido. E aí? A 50 graus Celsius. Bromo e mercúrio. Beleza? 17ª questão. O ponto de fusão do cobre é igual a 1083 graus Celsius e o ponto de ebulição é de 2310. A tal alternativa correta que indica o estado físico do cobre em 20 graus Celsius, 100 graus Celsius, 1000 graus Celsius e 2500 graus Celsius. Então ele falou que é o seguinte: o ponto de fusão do cobre é de 1083 e o ponto de ebulição você vai conseguir derreter o bicho a 2000 graus Celsius. Então vamos lá. Em 20 graus Celsius ele está em que? Então o que? Sólido ou líquido? Em 100 graus Celsius ele está sólido ou está líquido? Em 1000 graus Celsius ele está sólido ou está líquido ainda? Em 2500 ele está líquido? Então aí, ó, pela eliminação aí, né, das questões, né, o ponto de ebulição até 2300, ele aplicou 2500. Então a resposta aí, nossa letra C. A 20 graus Celsius ele está sólido, né, e por último ele está, né, no estado de gasoso, né. Então com isso é só, né? Então concluímos aí os estados físicos da matéria, né? Então próxima aula estaremos com o capítulo 9. E obrigado, turma, é só isso.